Salve! Homem do Brasil, homem do mundo, movimento Seja Homem. Bem, esse vídeo é um pouco pesado, né? Imaginem vocês aí tendo um ente querido passando por um período de dificuldades, né? E principalmente adentrando num campo muito perigoso, que é a depressão. Quem já não teve, né, ou quem não já escutou alguma história sobre a depressão, né, que começa muito com ansiedade, né? E depois você vai percebendo gradativamente que as coisas não vão chegando do jeito que você quer. Você fica ansioso e diante de tanta dificuldade, você vai percebendo que as coisas não vão acontecendo. E aí você vai percebendo que não consegue reagir. Você não consegue reagir de forma nenhuma, por mais que você tente. E imaginem só isso acontecer com um membro da família de vocês. Nós que somos professores, mestres, grão-mestres, nós nos deparamos algumas vezes com esses acontecimentos, principalmente com alunos nossos, ou então com familiares de alunos, ou então com os nossos familiares mesmos. Certo? A gente se depara e a gente vai fazer o quê? Né? Percebam que eu falo muito pouco de psicologia aqui. Eu deixo que vocês, através da minha pessoa, obviamente quem me conhece, né, acredite nas palavras que eu falo, porque são observações do dia a dia. São observações de uma pessoa que é especialista em psicologia e que estuda dia a dia o comportamento humano. Principalmente um comportamento que foi potencializado depois dessa pandemia. Porque antes da pandemia e depois tem algo diferenciado, certo? Mas quem poderá fazer essa diferença? Quem pode mostrar para vocês essa diferenciação do antes e depois da pandemia? Percebam que hoje em dia qualquer coisa que a grande mídia, principalmente falando de vírus, a gente já fica meio que alerta. Na própria pandemia, houve inúmeras situações que fizeram com que nossos alunos, nossos professores, nossos familiares, certo, ficassem meio que atônitos, sem saber o que fazer. Certo? E muitos deles viram os nossos governantes. Quando eu falo de governantes, pessoal, eu não estou me referindo a governo federal, nosso presidente, certo? Eu estou falando de todos eles, porque principalmente dos governantes dos estados brasileiros, tá bom? Então, eles tiveram um posicionamento crucial no desenvolvimento dessas patologias que aí estão hoje. Eles tiveram uma parte especial no que diz, no aumento gradativo do medo que a nossa população hoje está passando. Esse aumento de ansiedade, que nós já somos o país mais ansioso do mundo. O Brasil
é o país mais ansioso do mundo, certo? Mas a depressão, suicídio e tantas outras comorbidades psíquicas foram oriundo de uma má administração. Só que essa má administração, ela de certa forma, não foi uma má administração para a gente sim, para nós que somos o povão, para nós que não entendemos nada de doenças da mente, certo? E quem, obviamente, quem mais conhece são os psiquiatras e os psicólogos, certo? Todo esse manejo que foi feito para nos amedrontar, hoje a gente vê o resultado final dessa coisa, certo? E eu, particularmente falando, eu que estudo a política, eu que estudo muito profundamente o comportamento humano, ou não sei, não é porque eu sou psicólogo, não é isso não. A psicologia me dá essa característica de estudar a parte comportamental do ser humano, mas eu adentro em algo maior. E quando eu pude ver essa massificação do medo na população, eu fiquei aterrorizado, porque eu entendo por que isso foi feito, certo? Muitas pessoas, milhões, trilhões de pessoas, acham que foi algo oriundo do coronavírus, mas não foi isso não. Foi toda uma que a gente conhece por engenharia social, que os psicólogos foram sim utilizados para poder agregar, através do conhecimento técnico, muitas ideologias. Por que eu digo isso para vocês? Lembrando que ideologias são ideias, tá? E que esses psicólogos foram utilizados como uma massa de manobra para poder familiarizar determinados termos e determinadas ideias que são errôneas, são ideias erradas, tá? E, obviamente, sofre todos nós. Eu sempre falo aqui, né, quem conhece um pouquinho a Bíblia diz que alguém pergunta ao Jesus Cristo por que o povo perece. E Jesus Cristo é muito enfático em dizer que o povo perece devido à falta de conhecimento. Não é o conhecimento bíblico, é o conhecimento no todo. Conhecimento sobre você que está me vendo aí, conhecimento sobre seu comportamento, conhecimento sobre a questão política, a questão religiosa, certo? Todas essas variáveis que conduzem a um desenvolvimento mental e que a população não tem ideia do que é isso, não tem noção, certo? Então, quando você vê familiares, quem não tem um familiar aí passando por depressão? Quem não tem um filho, uma filha, um sobrinho, uma sobrinha com um nível de ansiedade gravíssimo, que a maioria deles buscam, através dos fármacos, dos remédios, uma solução rápida. E percebam que essa solução não vem. Eles tomam um medicamento, um ansiolítico, né? Principalmente as mulheres estão tomando demais ansiolítico, calmantes, para quem não conhece, né? Os conhecidos calmantes, e elas apenas retardam o resultado. Mas o problema continua lá. Porque muitas dessas pessoas não entendem a função de um psicólogo. Eles não entendem a psicoterapia. Acham que
Um psicólogo é alguém que vai trabalhar com pessoas loucas, doidos, certo? Ou pessoas com problemas psíquicos, certo? Com patologias psíquicas, com doenças psíquicas, doenças da cabeça. Então eu não posso ir para um psicólogo. E eu hoje, eu me deparo com isso. Pessoas da minha família que entendem que aquela pessoa que está sofrendo ali, a coisa se resolveria com dinheiro. Percebam, percebam. Isso é uma coisa doentia. Você achar que tudo se resolve com dinheiro. Vejam, nossa educação. Nossa educação está doente. Ela não serve. Ela está já no mausoléu. Ela está morta a nossa educação. Não presta a nossa educação brasileira. Ela tem que ser, a gente pegando a alusão, né, da Bíblia, né, feito Lázaro, né, que Jesus lá fez Lázaro reviver de novo. Então nossa educação brasileira precisa morrer e renascer de novo. É uma ressurreição. A gente precisa pegar a nossa educação e voltar para a estaca zero, reiniciar tudo de novo. E vocês vão perceber que não é o dinheiro, mas colocaram na cabeça dos nossos professores, que recebem muito bem a porcaria que eles ensinam, porque não estão ensinando nada, nada. Está aí a consequência, está aí o PISA. Não me vê um professor dizer que é por causa do dinheiro. Mentira, mentira. Cínicos, bárbaros, mercenários. Não é por causa do dinheiro. E a ideologia que foi implantada na cabeça de vocês. E vocês, doentes, não conseguem entender. Certo? E acham que tudo é dinheiro. É a mesma coisa dos nossos familiares. Eu tiro por mim, pelos meus familiares. Pelos meus familiares. Que não entendem que o problema é a desconstrução de tudo aquilo. Só que muitas vezes a gente desconstrói muito tarde. Porque quando vocês vão para uma restauração da vida, quando vocês vão para todo esse segmento hospitalar, SUS, o que é que os médicos dizem? Vocês estão ao lado de um psicólogo, tratando da família, vocês estão diante de uma equipe multidisciplinar? Não estão, não estão. Vocês estão clínico geral, neuro, quando é com a parte da cabeça, às vezes um cardiologista, e um sistema doentio que só faz prejudicar todos nós. O governo, quando se mete nas nossas vidas, só faz prejudicar a todos nós, criando barreiras, criando burocracia, criando tudo isso, e a gente não percebe isso. Por quê? Porque nós acostumamos com esse sistema doentio, seja ele no âmbito da saúde, seja no âmbito da educação. Aí vem um monte de professor dizendo, o mestre, grão-mestre aqui fala leseira. Você que fala leseira, seu idiota. Que você não sabe nada. Você faz parte de um sistema induzido. Não sabe. Você não estudou para isso. Não é sua característica estudar isso. Você é comandado, feito um fantochezinho. Você está entendendo? Então quando você começa a descobrir todo esse sistema, esse tal de sistema que vocês falam tanto, é o sistema, é muito fácil falar sobre o sistema. Mas quem é o sistema? Você sabe dizer quem é o sistema? Você não sabe. Então hoje, nós temos essa ferramenta, YouTube, que eu agradeço muito, Instagram, essas mídias sociais, que fazem a descentralização da informação.
Hoje ninguém pode esconder nada, porque está gravado, você tira um print. E hoje nós temos inúmeros profissionais, certo? Que infelizmente não estão na grande mídia, mas que fazem e que trazem informações boas para vocês, informações para que vocês comecem a pensar, porque o povo está sendo, o povo não está pensando, não consegue pensar, porque a própria educação brasileira não deixa que o povo pense, não ensina o povo a pensar. Tá bom? Viu, professores? Pensa que eu estou aborrecido com vocês, não. Isso é a minha forma de falar. Quem já me conhece, quem conhece Grão-Mestre Iraquitã, sabe que ele fala dessa forma. Todos os âmbitos que me conhecem, certo? Óbvio, antigamente eu não falava porque eu não conhecia a coisa. Mas eu sempre era muito taxativo em determinadas coisas, principalmente com o meu esporte. E principalmente aquilo que eu acredito. Quando eu ensino para os meus atletas, que foram muitas escolas que eu ensinei, até hoje eles me agradecem. Alguns deles dizem que eu sou o melhor, e eu sou mesmo. Eu provei isso até hoje. E ninguém fez o que eu fiz. Nenhum grãozinho mestre daí fez o que eu fiz não, tá? Procura o lugar de vocês. Então hoje eu falo, porque eu fiz. Eu fiz. E vocês usufruem do que eu fiz. Vocês usufruem do que eu fiz. A herança que Grão-Mestre Iraquitã deixou. Vocês que estão aí me vendo, vocês usufruem do que eu fiz. Até hoje. Então, fica na de vocês aí, tá bom? Mas assim, a gente vê, voltando, né? A gente vê um ente nosso querido se esvaindo na depressão. E muito disso aí devido à ignorância, à falta de conhecimento dos próprios familiares que estão ao redor dele. Que por mais que você diga que a grama é verde e o céu é azul, ele não consegue entender. E aí você vai ficar com as mãos atadas, presas, sem o que fazer. Tá bom? Então você que está com um ente seu, com depressão, ou com início de depressão, procure informação, tá bom? Procure um profissional da psicologia, um psicólogo, uma psicóloga, e tente de alguma forma, no início, trabalhar com esse profissional, para que esse profissional, munido do conhecimento técnico que ele tem, possa ajudar, possa colaborar e possa, de alguma forma, minimizar os danos, tá certo? Os danos de uma pandemia que trouxe e vai estar trazendo um número recorde de suicídios, um número recorde de ansiedade e um número recorde de depressão, certo? Isso atingindo do rico ao pobre, tá bom? Então, mais uma vez, fica aqui, dá um like, compartilhe e comente o canal Movimento Seja Um, tá bom?